Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração. Hoje vamos dar sequência à nossa série Sabedoria de Salomão, uma série onde a gente está destrinchando bastante do livro de Provérbios, que é um dos livros mais conhecidos da Bíblia, um dos livros mais instrutivos e principalmente um dos livros que mais nos ensina sobre diversos pontos que estão dentro da sabedoria divina, dentro da sabedoria que Salomão pediu a Deus, recebeu e transmitiu através de Provérbios e outros livros que ele escreveu na Bíblia. Então, você quer continuar aqui com a gente? Se você não assistiu o último vídeo, lembra, já depois clica aí para você assistir. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não sei por que ainda, mas não se esquece, já clica aqui no sininho para que você se torne inscrito. E vamos à palavra de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 23. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, você vai entender aqui agora. Provérbios 16, 23, a palavra de Deus diz o seguinte: o coração sábio torna sua boca sensata e os seus lábios ferramentas de persuasão. Então hoje a gente vai falar sobre a chave que abre todas as portas, segundo Salomão, segundo a sabedoria divina que a Bíblia nos traz. E qual é essa chave, Vitor? Essa chave é uma comunicação eficaz. Comunicação eficaz é algo que torna você abrindo todas as portas, ou seja, é algo que faz com que você consiga acessar todas as portas que você tem na tua vida, nos teus relacionamentos e no teu dia a dia. E por que Salomão traz desse ponto de vista? Porque ele diz que a sabedoria torna sua boca sensata aos seus lábios e ferramentas de persuasão. Ou seja, basicamente o que o Salomão está falando é: a sua boca, ou seja, a forma que você fala, a forma que você se comunica, pode ser a chave que abre uma porta, como também pode ser algo que você simplesmente não usa a seu favor. Ou seja, uma chave que você tem na mão. Sabe aquele chaveiro? Não sei se você já teve, né? Um chaveiro que você tem tipo 50 chaves, 10 chaves ou 5 chaves, só que quando você olha mesmo, você só usa uma. Você tem 4 chaves ali que você nem sabe direito o que abre. Ah, uma abre um cofre que tá escondido, ou o que. A outra abre um cadeado que de vez em quando eu uso, sei lá o que, com a bicicleta. A outra abre outra coisa. Então é como se você tivesse uma chave que você não sabe o que abre. Então se você tem uma chave e você não usa, essa chave é inútil, concorda? Então se você tem boca, se você fala, mas você não aprendeu ainda a se comunicar, desculpa te contar, mas você tem uma poderosa arma na mão que você ainda não usa. Eu particularmente, quando eu comecei a minha vida, inclusive profissional, eu já falei aqui algumas vezes, eu sou engenheiro e também empreendedor, e quando eu comecei a minha vida profissional como engenheiro, como alguém que pensa bem com cabeça de exatas, sabe? Eu confesso que eu tive muita dificuldade de entender isso, e hoje eu já trabalho um pouco mais na área comercial, então eu acabei me desenvolvendo, né? Eu não nasci com isso, eu acabei me desenvolvendo para essa área comercial, principalmente quando eu comecei a estudar Provérbios, e entendi que a comunicação era algo eficaz, para que eu, primeiro, conseguisse me fazer claro para qualquer pessoa, e segundo, para que qualquer pessoa entendesse o que eu estou falando. Então, uma comunicação eficaz é algo extremamente importante e fundamental para qualquer relacionamento. Só que quando você não entende isso, você começa a entrar em algumas armadilhas sem perceber. E aqui eu não estou entrando no ponto de vista ainda muito espiritual. Eu estou falando de situações normais, situações de dia a dia, situações rotineiras, tipo você levou uma fechada no trânsito, tipo alguém de repente não te deu bom dia no elevador, ou alguém entrou no elevador, te deu bom dia e você não respondeu. Então uma comunicação eficaz, eu acho que ela parte muito por todos esses princípios. Eu não quero trazer aqui para um ponto de vista muito profissional também, apesar de eu trabalhar nessa área mais comercial, como eu falei, mas eu quero que você entenda isso de um ponto de vista bíblico, do ponto de vista de sabedoria. Se você é uma pessoa sábia, você precisa ser um bom comunicador. Ah, Vitor, mas então eu preciso estudar comunicação, eu preciso entender, eu preciso saber ler. Isso tudo ajuda, tá? Você ler bastante, você ter um bom vocabulário, isso tudo vai te ajudar. Mas aqui eu estou falando de coisas básicas, eu estou falando de você aprender coisas básicas para que você consiga se comunicar bem com qualquer pessoa. Uma pessoa que você está na igreja, uma pessoa que você está no teu trabalho, uma pessoa que você está dentro de casa, o teu marido, a tua mulher, o teu filho, o teu pai, a tua mãe. Se você não se comunica bem, as pessoas não te entendem, consequentemente você às vezes não quer se comunicar e você tem dificuldade de se expressar. Eu brinco muito aqui em casa porque eu sou um apaixonado por comunicação. Depois que eu comecei a estudar, comecei a praticar, eu comecei a literalmente gostar muito, inclusive estudar muitas coisas por trás disso.
Enfim, e quando eu converso isso, por exemplo, com a minha esposa odeia esse tema. Então, quando eu converso isso com ela, eu falo assim, às vezes, amor, vamos conversar sobre um tema muito importante para nossa casa, e aí eu começo a falar algumas ideias, a dar alguns argumentos. Ela fala assim, nossa, amor, como é que você consegue pensar em tanto argumento, pensar em tanta coisa? Cara, eu tô com preguiça só de falar. Então, se você é, por exemplo, alguém parecido com a minha esposa, que não gosta nem de pensar no que vai falar, quanto mais falar, isso comunica bem. Então isso é extremamente fundamental. Ah, Vitor, mas e se eu não quiser ter um canal no YouTube? E se eu não quiser trabalhar na área comercial como você trabalha? E se eu não quiser, sei lá, pregar como você prega? Cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que você faz na sua área profissional. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seguinte. Você, por exemplo, é casado, ou você namora, ou enfim, você tem um relacionamento. Você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com alguém da sua família. Se você não consegue literalmente expor o que você está pensando, o que está na sua mente, de uma forma que, primeiro, a pessoa entenda. E segundo, se talvez você quiser literalmente persuadir ela para que você consiga convencer ela de fazer algo que você queira, se você não consegue fazer isso na tua vida, dificilmente você vai alcançar outros níveis na vida. Então isso é uma ferramenta fundamental para que você abra portas. Primeiro para criar relacionamentos, depois para que você consiga atingir coisas que você quer. E muitas vezes quando a gente entra nesse assunto de persuasão, muita gente acha que é algo, tipo, eu estou convencendo uma pessoa a fazer algo que ela não quer. Não, não tem a ver com isso, tem a ver simplesmente com expor argumentos que faça com que ela entenda que aquilo é benéfico para os dois da relação. E quando você começa a ir por esse caminho, você começa a entender cada vez mais da sabedoria, principalmente do ponto de vista bíblico. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Vamos ler mais um versículo de Provérbios. Provérbios 15, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: a resposta branda aplaca a ira, a palavra ferina atiça a cólera. O que significa? Que em circunstâncias onde você é colocado, é exposto ou exposta a uma situação difícil, uma situação delicada, tipo uma fechada no trânsito. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Situações em que eu fui colocado em uma situação em que a pessoa ou a outra pessoa da relação veio, Vitor, caraca, mas isso. A pessoa extremamente descontrolada, a pessoa com raiva, e aí naquele momento você tem o poder de escolha. Você escolhe responder ela brandamente, ou você escolhe junto com ela, atiçar aquele sentimento, aquele nervosismo. E o natural, até mesmo do ponto de vista científico, como eu falei, eu gosto muito desse tema, então eu estudo muito também sobre isso, fora o âmbito espiritual. Do ponto de vista científico, quando uma pessoa conversa com você com muita raiva, é natural que os seus instintos façam que você reaja daquela maneira. Então, por exemplo, você leva uma fechada no trânsito e a pessoa já te dá uma fechada, já abre o vidro, já começa a te instigar, fulano, ciclano, não sei o que, você não viu, tal, que eu tava ali, você não ligou a seta e tal. Só a forma da pessoa falar automaticamente já libera em você um instinto que você reage, tipo, pô, quem é essa pessoa para falar assim desse jeito comigo? O que ela acha que é e tal, não sei o que. Só quando você reage dessa maneira, você está simplesmente reagindo como um macaco reagiria. Você está reagindo como qualquer animal reagiria. Você tá agindo como se você não pensasse, como se você não fosse humano. Porque um humano de verdade, em qualquer circunstância como essa, eu, por exemplo, quando levo uma fechada no trânsito, a pessoa me fecha, a primeira coisa que eu faço é: peraí, por que essa pessoa está reagindo assim? Eu juro que eu penso assim. Eu no meu dia a dia, se acontece alguma coisa, pô, por que essa pessoa está agindo assim? Não, ela tem razão. Não, de repente o dia dela foi difícil, de repente, sei lá, não sei como é que tá a família dela. Pô, graças a Deus eu tenho minha família bem, com saúde e tal. Eu juro que eu abro o meu vidro e eu respondo brandamente: não, tá tudo certo, cara, fica tranquilo, desculpa e tal, eu não te vi e tudo mais. Esse tipo de resposta, isso tem muito a ver com o domínio próprio, inteligência emocional, que a Bíblia cita como domínio próprio. Quando você consegue reagir dessa maneira, a Bíblia diz que você dá uma resposta branda que aplaca a ira. Ou seja, a tua resposta a qualquer circunstância, de qualquer tipo de relacionamento ou conversa, ela tem o poder de abrandar a ira de alguém ou até mesmo de atiçar a cólera dessa pessoa. Então, quem você quer ser ou quem você tem sido, em situações como essa, onde você é exposto à prova, você tem sido aquela pessoa que atiça a cólera e normalmente você é aquela pessoa que é isso aí, põe ele na fogueira mesmo que eu tô indo, eu vou botar lenha também, tudo o que, e daqui a pouco vai todo mundo sair no tapa. Ou você é aquela pessoa que abranda a ira dos outros. Eu escolhi ser a pessoa que abranda a ira dos outros e eu reajo assim no meu dia a dia, inclusive pessoas ao meu redor, inclusive às vezes se assustam com a forma que eu reajo em situações onde eu sou colocado à prova. Já tive diversos episódios, diversas situações que eu fui colocado à prova e eu respondi brandamente e aquilo chocou todo mundo que estava na reunião. E é esse tipo de coisa que às vezes mostra não apenas que você tem domínio próprio, porque isso às vezes é como se você estivesse mostrando uma qualidade, uma característica sua, mas a Bíblia também diz que o domínio próprio é
uma das características do fruto do Espírito. Então, quando você recebe Jesus, aceita Ele como seu Senhor e Salvador, a Bíblia nos ensina que você passa a ter o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, quando você reage dessa maneira brandamente, você, além de mostrar que você tem domínio próprio, inteligência emocional, ok, tá bom, é uma característica, uma qualidade sua como pessoa, mas você também está mostrando que você tem o fruto do Espírito. E, Vitor, então isso quer dizer que quando eu respondo de uma maneira agressiva, eu estou mostrando que eu não tenho fruto do Espírito? Exatamente. Então, quando você está numa situação difícil no teu dia a dia e alguém te coloca à prova numa situação que de repente te deixa estressado, de repente o teu chefe te coloca na parede e ele começa a te confrontar, mas você fez isso, você devia ter entregue aquele relatório, feito aquilo e tal, assim, assado. Nesse tipo de situação, quando você responde naquele mesmo tom, naquela mesma linguagem, se você não entende que você precisa dar uma resposta branda, você está literalmente denigrindo a imagem de Jesus na sua vida. Às vezes é difícil enxergar por essa ótica, mas eu, por exemplo, quando eu comecei a entender isso do ponto de vista bíblico, todas as vezes, há anos atrás, que eu reagia de uma forma meio irada, ou seja, que eu ficava irado com alguma situação e respondia no mesmo tom de voz, na mesma linguística que aquela pessoa estava falando comigo, depois da situação eu passava e falava, caramba, eu acabei de dar um mau testemunho. Porque eu represento Jesus aqui. Então, se eu reagir dessa forma, aquela pessoa ela não vai entender nunca o que é um fruto do Espírito de fato. E cada vez mais eu ia pedindo direção para que Deus liberasse sobre mim o fruto do Espírito, e um deles é o domínio próprio. Então, quando você começa a colocar isso em prática, a tua vida começa a mudar radicalmente, porque os teus relacionamentos começam a fluir de uma forma diferente e as pessoas elas começam a gostar de estar perto de você, porque elas sabem que a comunicação contigo sempre vai ser eficaz e você sempre vai ter uma palavra branda. Isso é importantíssimo. Mas vamos entender isso agora do ponto de vista mais prático, Vitor. Vamos embora. Eu gosto muito de, quando eu estou aprendendo algo, de anotar. Então, se você é assim como você é como eu, coloque algo no papel, pega o teu caderno, pega o teu celular e comece a anotar agora algumas dicas práticas que Salomão nos ensina e que eu vou tentar te passar com uma comunicação clara, que é o assunto que a gente estava falando. Então, primeiro ponto, vamos lá. Item 1. Fale de uma forma que as pessoas queiram te ouvir. Isso é um ponto importante, vamos entender isso do ponto de vista bíblico. Vamos lá, Provérbios capítulo 15, versículo 2. A sequência do que a gente tinha acabado de ler, inclusive. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos insensatos destila idiotice. Ou seja, se você é uma pessoa sábia, tudo que você tenta transmitir como conhecimento é agradável para as outras pessoas. E quando você é literalmente um idiota, você está destilando idiotice. Ou seja, quando você não é sábio, você está sendo, de certa forma, um idiota. Mesmo que você não goste desse termo, ou mesmo que você não se ache um. Então, na prática, quando você é sábio de verdade, quando você entende esses princípios e coloca eles em prática, você começa a entender a forma de falar que torna as pessoas claras e que elas querem te ouvir. Por exemplo, aqui eu estou falando em direção a um celular, uma câmera. E quando eu falo em direção à câmera, tem diversas pessoas que estão me ouvindo. Então, você pode pensar de uma forma, de repente existem outras pessoas que me veem falando aqui e elas pensam de outra forma e talvez a forma que eu fale para elas não seja interessante. Por isso que quando eu estou falando num vídeo, eu tenho que ser o máximo neutro possível. Mas se você conversar comigo pessoalmente, eu vou ler a tua forma de me interpretar e aos poucos, numa conversa de talvez 10 minutos, no 11º minuto eu já vou estar falando de uma forma que eu percebi que você consegue me entender. Isso é importantíssimo em qualquer conversa, em qualquer comunicação. Mas a gente não faz. Essa que é a verdade. Às vezes a gente acha que só tem que fazer se eu quiser, por exemplo, persuadir ou vender algo. Mas isso é importante se você quer expressar qualquer coisa para qualquer pessoa. E por não se atentar a isso, por não perceber isso, às vezes você fala rápido demais com uma pessoa que tem um raciocínio mais lento. Ou você fala devagar demais com uma pessoa que é muito acelerada. Por exemplo, eu, por natureza, eu sou um pouco mais acelerado. O meu pensamento é muito objetivo, até por ser de exatas, como eu falei. Então, se você começa a conversar comigo e você começa a falar algo mais ou menos assim, então, Vitor, hoje eu gostaria de falar com você que tchau, não, eu já não quero mais conversar contigo. Por quê? Porque é o meu jeito de entender a forma que você está falando. Então, se você fala dessa forma comigo, cara, na tua segunda frase eu já tô de saco cheio, eu já não gostei de falar com você. Essa é a minha forma de se comunicar. Só que quando eu estou me comunicando com outra pessoa, eu preciso entender a forma que ela fala. Então, uma comunicação eficaz é uma comunicação onde você entende a forma que o outro vai entender e vai absorver a informação que você está passando. E isso muda muito de pessoa para pessoa. Por isso que é importante que você estude sobre isso. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, até porque o meu foco aqui é trazer isso do ponto de vista bíblico e da sabedoria de Salomão. Mas, se você
você, assim como eu, adora esse tema, depois a gente pode, me manda aí uma mensagem que a gente pode aprofundar um pouco mais esse estudo. Ponto número 2, vamos lá, aprenda a se tornar persuasivo. Você precisa se tornar uma pessoa persuasiva. A persuasão não se envolve, não tem a ver, não se remete apenas a você querer, por exemplo, vender algo. Não tem a ver com você vender algo. E muita gente às vezes tem esse preconceito com venda, né? Eu tratei muito disso quando eu comecei minha vida profissional na área comercial. Mas na prática, a grande verdade é você estar sempre se vendendo. A forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você se comunica, o horário que você trabalha, tudo é uma forma de venda. Tudo, indiretamente ou diretamente, é uma forma de venda. Então, se você entende que você precisa ser persuasivo em todas as suas comunicações, você vai entender cada vez mais a forma que a pessoa consegue te entender, como a gente já falou, que é o ponto número 1, e você vai buscar formas de se tornar mais persuasivo. Como? Estudando. Não tem jeito. Aqui eu não quero aprofundar tanto o tema, mas queira ser persuasivo. Ah, Vitor, mas eu não consigo convencer ninguém, eu não consigo nem convencer, sei lá, eu não consigo nem convencer meu filho a fazer o dever de casa. Então, desculpa, você tá sendo totalmente negligente com uma das chaves mais importantes que a Bíblia nos dá, tá? E tá tudo bem, se você quiser ser negligente, é a tua escolha, mas é algo que você está fazendo contra um ponto de vista bíblico. Bacana? Ponto número 3, ouça antes de falar. Ah, mas essa é uma das mais difíceis, principalmente para quem é muito elétrico e agitado, como eu. Você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa, de certa forma, elétrica, eu sou um pouco imperativo. Então, por ser assim, quando eu comecei a treinar isso de ouvir antes de falar, mas pensa numa coisa difícil. Pensa num cara imperativo que fica, quando tá numa conversa com o pé, eu fico com o pé assim, ó, eu fico com o pé tremendo, eu fico com o pé parado, eu não consigo ficar parado. Então quando a pessoa tá conversando comigo e ela começa a falar, eu fico ouvindo ela, eu fico assim, eu fico tremendo, eu fico, rapaz, mas que nervoso que dá. Mas eu me treinei a ouvir muito antes de falar. Então, quando a pessoa está falando comigo, eu fico focado, eu dou alguns focos de atenção para que eu consiga entender de fato o que ela está falando e focar 100% naquela conversa, naquela comunicação, para que eu entenda tudo que ela está falando, extraia o máximo de informações do que ela está falando, para no momento que eu falar, eu conseguir falar de maneira objetiva e eficaz para o que a gente precisa conversar naquele momento. Isso é extremamente importante e é um dos temas que eu acho que as pessoas mais negligenciam numa comunicação eficaz. Porque você já viu aquela pessoa, talvez você seja assim, eu já fui assim um dia, que você está conversando com alguém e a pessoa está conversando com você, só que ela falou, sei lá, 2 frases, na terceira frase você já sabe o que você quer responder. E aí você já fica agoniado querendo interromper a fala da pessoa. A pessoa continua falando e você já tá, não é, mas assim, é porque tal, tudo. Não tem problema que isso não vai acontecer. Você já quer interromper a fala dela. E isso torna a comunicação extremamente prejudicial, porque a pessoa não consegue se expressar, então você não ouve ela direito, você não tem noção de como fazer uma comunicação clara, daqui a pouco virou uma comunicação monótona, onde só você está falando, você nem escutou direito o que outra pessoa quer falar. Então, acho que uma das maiores lições para ter uma comunicação eficaz é ouvir bem. Vamos ver isso agora do ponto de vista bíblico? Vamos lá, Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Aquele que responde antes de escutar terá a idiotice e a confusão. Rapaz, mas eu acho muito, às vezes, assim, abre muito a minha mente quando eu começo a perceber que todos os temas que a gente pode imaginar, como esse que a gente está falando hoje, comunicação eficaz, tá tudo na Bíblia. É impressionante. Eu já li diversos livros sobre comunicação eficaz, sobre persuasão, arte de lidar com pessoas, já estudei muitos livros sobre isso e acho que não existe nada mais completo do ponto de vista de prática, para você colocar em prática de fato uma comunicação eficaz, como o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele nos traz muita coisa de dia a dia, muitas dicas práticas, muitas coisas que você consegue colocar na prática. E o pior, talvez você já tenha lido Provérbios inteiro e não tenha se atentado a esse tipo de ensinamento que ele traz. Então, aqui ele diz, novamente, vamos lá, aquele que responde antes de escutar terá a idiotice e a confusão. Ou seja, não responde nada antes de escutar a pessoa que está falando com você. É um princípio de uma comunicação eficaz. Coloque em prática, aprenda, ore para que Deus te ajude nisso, que Deus vai te ajudar. Ponto número 5, vamos lá, papel e caneta na mão. Fale pouco e objetivo. Vamos lá na Bíblia de novo. Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Nas muitas palavras não falta ofensa. Quem retém o lábio é sábio. Então, às vezes, você está se expressando, você está falando, só que você tem tantas coisas na cabeça que às vezes fica difícil até de você centralizar aquilo tudo numa boa comunicação, numa boa frase, e tudo bem, isso acontece, tá? Mas
O mais importante é, no momento que você entendeu que você meio que já se perdeu no que você está falando, cara, a maior sabedoria é o silêncio. Para de falar. Ah, Vitor, mas às vezes, pô, mas aí, para eu me comunicar bem, eu não tenho que falar muito. Não, pelo contrário. Para que você se comunique bem, você tem que falar pouco e objetivo. A questão é você pensar bem no que você vai falar, para que no momento que você fale bem assertivo, com uma comunicação eficaz, numa linguagem certa, numa velocidade certa, da forma que a pessoa que está falando vai te entender. Isso é extremamente importante. Então, aprenda a falar do ponto de vista que a pessoa te entenda, mas, sobretudo, fale pouco e fale objetivo. Próximo item, número 5, fale devagar. Ué, Vitor, mas e se a pessoa gosta de entender mais rápido? Vamos lá, vamos com calma. Vês um homem, Provérbios 29:20, agora sim. Vês um homem precipitado no falar, espera-se mais do insensato do que dele. Vitor, mas então, e se a pessoa for mais acelerada como você? Eu não tenho que falar rápido? Sim, você tem que falar um pouco mais rápido, mas fale pausadamente. É bem diferente falar muito devagar do que falar pausadamente. Então, inclusive, posso até mudar um pouco o tema disso. Ao invés de fale devagar, fale pausadamente. Por quê? Porque quando você fala pausadamente, a pessoa entende o teu raciocínio. Isso é muito importante. Eu lembro que nos meus primeiros vídeos, se você voltar aí e ver lá os primeiros vídeos, nas minhas primeiras pregações, nas primeiras vezes que eu comecei a falar em público, eu tinha muito medo naquele momento e eu me achava um péssimo comunicador. Eu ainda me acho um mau comunicador, mas eu acho que eu estou melhorando. Então, quando você começa a se comunicar com mais pessoas ao mesmo tempo, você entende que você tem um público maior, que não é uma pessoa só, por exemplo, você começa a perceber que quando você fala rápido demais, as pessoas não te entendem. Por isso, ainda mais hoje, no mundo onde a gente está acostumado, eu, por exemplo, ouço tudo no 2.0. Então fale pausadamente. Se for um vídeo, por exemplo, o senhor vai botar no 2.0. Se você já assiste meus vídeos aqui no 2.0, você deve achar rápido demais, talvez você nem consiga. Mas é importante que você fale pausadamente para que a pessoa entenda. Eu, inclusive, até hoje, me regro muito com isso, porque às vezes eu perco a linha por ser um pouco hiperativo, então é algo muito difícil. Mas você tem que treinar. Próximo ponto, número 6. Compartilhe a sua sabedoria. Vamos lá, Provérbios capítulo 10, versículo 3. Da boca do justo jorra a sabedoria. Uma pessoa sábia de verdade, quando você conversa com ela, você percebe em poucas palavras que ela jorra a sabedoria do falar. Quando você conversa com pessoas sábias, inevitavelmente, conforme ela vai falando, você vai percebendo a sabedoria que ela tem. Às vezes eu sento em mesas com pessoas que eu começo a conversar e eu viro literalmente uma esponja. Eu só quero absorver todo aquele conhecimento que é falado. E existem situações que eu sou colocado à prova, às vezes, no meu dia a dia, principalmente profissional e às vezes também ministerial, que Deus me coloca em umas mesas que no meio da conversa a pessoa está falando e eu estou pensando assim, caraca, só Deus para me colocar aqui mesmo. Porque quando que eu poderia vivenciar uma experiência como essa, de aprender um conteúdo como esse que está sendo falado, se não fosse Deus me colocando aqui nessa mesa? Então isso é extremamente importante, você jorrar sabedoria quando você está falando com pessoas que precisam aprender daquele tema e principalmente entender quando você está perto de pessoas sábias, porque pessoas sábias jorram sabedoria, não tem a ver com ela vender um curso, não tem a ver com ela vender algo, tem a ver com ela simplesmente jorrar, é inevitável, ela é uma pessoa sábia, então quando você conversa, ela jorra sabedoria. E hoje a gente vive num mundo onde está todo mundo vendendo curso de tudo na internet, se você parar para reparar, se você é uma pessoa antenada em redes sociais, por exemplo, você sabe disso. E tá tudo bem comprar curso? Claro que tá, eu já vendi curso, eu já comprei curso, eu acho inclusive é uma das formas muito inteligentes de você aprender um conteúdo, às vezes barato, rápido e objetivo. Mas o ponto não é esse, o ponto é, com isso a gente acabou substituindo comprar um curso na internet com, de fato, se relacionar com uma pessoa sábia. É totalmente diferente. Se relacionar com uma pessoa sábia, um almoço, um jantar, às vezes uma conversa de 5 minutos, um lanche, às vezes te dá um insight, uma frase, uma dica que coloca às vezes tua vida inteira num rumo totalmente diferente. Eu já tive conversas de menos de 10 minutos com pessoas extremamente sábias que 2 palavras dela me colocaram às vezes num rumo totalmente diferente de vida, porque me deu um insight. E ali, obviamente, depois eu perguntei para Deus, pedi uma confirmação para Deus, falei, Deus, eu senti um insight, eu senti uma direção, eu senti uma dica disso, mas eu quero entender se de fato é algo que veio de ti. Eu posso colocar isso em prática? E algumas vezes Deus me autorizou, outras vezes não, e eu coloquei em prática. Então, perceba ambientes que você está com pessoas sábias, porque elas jorram sabedoria. É natural que elas jorrem, porque é inevitável. E última dica, para você que gosta de anotar, fale sempre a verdade. Uma comunicação eficaz nunca vai ser eficaz se houver mentira. Ah, Vitor, mas e aquelas mentirinhas e tudo mais? Pô, quando você trabalha no meio comercial é inevitável.
Eu pensava assim também, mas conforme eu ia evoluindo numa vida de fato com Deus, eu começava a entender que às vezes mesmo em mentirinhas bobas, às vezes eu tinha alguns tipos de mentirinhas bobas, isso foi uma das coisas que Deus mais me corrigiu, dando um testemunho pessoal mesmo, que no meio de uma mentirinha boba eu falava, logo depois Deus me tocava, o Espírito Santo falava comigo. Você tá doido que você vai fazer essa mentirinha? Eu não sou de mentirinhas simples. Se você estiver mentindo, você tá indo contra a minha palavra. E quando Deus me confrontava com aquilo me dava tanto constrangimento que, mesmo sendo uma mentira super simples, tipo, cara, era rua ali, eu confundia. Às vezes não foi nenhuma mentira proposital, às vezes foi uma mentira sem querer, que eu não percebi. E eu ficava me sentindo mal, ia lá, às vezes pedia desculpa e tudo mais, ou então pedia perdão a Deus e seguia ali e depois corrigia aquilo de alguma forma. Então, aprenda a falar sempre a verdade. Se alguém te perguntou algo que você não sabe responder, não tem nenhum demérito em você simplesmente falar, isso eu não sei, eu vou verificar, eu vou confirmar com fulano, com ciclano. Isso é importante, principalmente no meio profissional, porque a partir do momento que você fala uma mentira, às vezes você quebra uma confiança, e confiança é igual vidro. Se você dá um riscozinho, a chance daquilo ali quebrar é enorme. Então, nunca minta numa comunicação eficaz. Nunca minta em geral, é um dos princípios bíblicos, mas principalmente se você quer ser de fato um bom comunicador, você quer colocar isso em prática, aprenda, para você abrir algumas chaves da tua vida, você vai precisar falar sempre a verdade. Não adianta. Sempre seja verdadeiro. Vitor, me mostra isso na Bíblia. Vamos embora. Provérbios 10, versículo 18. Os lábios do mentiroso encobrem o ódio, e quem difunde calúnia é insensato. Então, fale sempre a mentira. Aprenda isso. Coloque esses princípios em prática. Vitor, mas e agora? Aprendi esses 7 pontos do ponto de vista teórico. E agora o que eu faço com isso? Coloque em prática. Passe a refletir sobre isso todos os dias da sua vida. Se você hoje ainda não tem o hábito de alguma coisa desses 7 pontos que eu falei, se você ainda não tem o hábito de algum desses 7, passe a anotar. Todo dia quando você for dormir, anota. Pô, daqueles 7 ali, será que hoje eu falei a verdade? Será que hoje eu tive uma mentirinha aqui que eu não percebi? Será que hoje eu consegui ouvir antes de falar? Será que hoje eu consegui falar devagar e pausadamente? Será que hoje eu consegui, de fato, entender o que aquela pessoa estava falando, comunicar de uma forma que eu acho que ela entendeu? Aprenda a refletir sobre isso e reveja se você está, de fato, sendo um bom comunicador. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula praticamente de hoje. Eu acho que isso foi muito mais uma aula do que qualquer outra coisa. E nós vamos continuar nesse ponto de vista da sabedoria, olhando, né, do ponto de vista de Provérbios, de Salomão, aprendendo com isso. Não sei nem se vai ser possível, de fato, falar sobre isso tudo apenas em uma série, talvez vire 2 séries, talvez elas estendam aí por 2 meses, para a gente, de fato, conseguir destrinchar todos os pontos que Salomão nos traz através de sua palavra, através de sua vida, através da sabedoria que Deus liberou sobre ele. Amém? Vamos finalizar com uma oração, como sempre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo livro de Provérbios, pela vida de Salomão e pelos ensinamentos que tu deixastes através da vida dele, Pai. Que tu nos ajude, Pai, a não apenas absorver isso de um ponto de vista teórico, mas principalmente que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática. Nos ajuda, Pai, a ter sabedoria no falar, a falar pausadamente, a nos comunicarmos de uma maneira eficaz com todas as pessoas que estão nos ouvindo e que lidam com a gente no dia a dia. Nos ensina a sermos persuasivos, nos ensina, Pai, a comunicarmos de uma maneira eficaz em tudo que nós fazemos, para que nós possamos abrir as portas de tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque na nossa frente a porta que nós precisamos abrir, mas feche as portas que não são tuas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.